Oi, a gente vai continuar nossa conversa sobre família. E hoje é quinta-feira. E sendo quinta-feira e à noite, a gente vai conversar com o Matheus. Matheus tem formação em farmácia. E dentro desses conhecimentos que ele tem, dentro dessas informações que ele pode prestar, nós estamos então tirando dele algumas coisas para trazer para o âmbito familiar, para a convivência familiar, né? Sempre interessados em, a partir dessas informações, as famílias se beneficiarem, as famílias evitarem problemas, dificuldades, problemas de saúde e outros tantos problemas, né? Então, durante algumas semanas, o Matheus tem nos dado dicas maravilhosas, né, a esse respeito, e hoje ele vai estar nos falando também de um assunto muito importante, muito essencial para a convivência familiar, né? Então, vamos estar atentos e crescer, aprender com aquilo que ele tem a nos dizer, tá bom? Então, vamos ouvir o Matheus. Boa noite, eu me chamo Matheus, sou formado em farmácia desde 2009 e trabalho no ramo desde então. E sempre no cotidiano da farmácia vai vindo informações, né, e dúvidas sobre algumas coisas que acontecem no dia a dia das pessoas, e estamos trazendo essas informações para essas lives para ajudar a vocês terem informações também, para que possam estar tratando da melhor maneira possível alguns problemas que podem ocorrer no dia a dia da casa e das pessoas da família. Hoje o assunto que eu trouxe foi sobre queimaduras, que no caso é muito comum também acontecer nos nossos lares, né? É questão de queimadura solar, queimadura com alguma coisa quente, água quente. Então vamos trazer para vocês algumas informações sobre queimaduras. A queimadura é a lesão feita na pele por algum agente, né? Sendo ele quente ou frio, produtos químicos, correntes elétricas, radiação, podem também ser feitos por animais ou plantas, né? Como no caso as larvas, água-viva, e plantas que causam urtigas, né? No caso são as conhecidas como urtigas. O nível da gravidade, ela é feita, a medição dela nas queimaduras pelo tamanho ou pela profundidade da queimadura. No caso, tem a questão de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, mas tem uma que fica difícil de você avaliar isso, que são as queimaduras elétricas, porque elas podem causar lesões internas sem mostrar na parte externa da pele. Então, essas são as mais complicadas. Só que eu vou trazer para vocês aquelas queimaduras que são mais possíveis e mais fáceis de tratar na casa. Questão de você mesmo poder se ajudar e se cuidar. Porque nós vamos ver para frente que tem queimaduras que somente com médico mesmo, ajuda médica, com especialista. Mas a gente vai trazer para vocês aqui algumas informações de algumas queimaduras que no caso é do primeiro grau e até podendo chegar ao segundo grau, que a gente mesmo em casa pode estar tratando elas da melhor maneira possível. A de primeiro grau são aquelas que atingem a camada superficial da pele, causando inchaço, dor, vermelhidão e aquela dor que pode ser suportável. E não tem formação de bolhas, no caso da primeiro grau. A de segundo grau atinge camadas mais profundas da pele. Apresentam bolhas, pele também avermelhada, dor, inchaço. Essas são a de segundo grau. Agora, a de segundo grau também ela se classifica em segundo grau mais profunda, que aí no caso ela pode causar o dano na pele, a pele pode soltar, né? Ficar soltando a pele,
por causa da queimadura, e ela pode também chegar a destruir alguns sistema nervoso da pele, né? E também ela pode destruir as glândulas sudoríparas e também os folículos capilares. Essa é a segundo grau profunda. A de terceiro grau, ela atinge por toda a pele, todas as camadas da pele, né? As camadas profundas, aprofundando na pele, e podendo também destruir o músculo, que fica bem abaixo da pele, e também pode chegar até os ossos. Essas aí, do terceiro grau, no caso, só mesmo com assistência médica, né, de emergência, ir para o pronto-socorro mesmo para ser atendido. No caso da de segundo grau profunda, que chega a destruir alguns tecidos nervosos, o sistema nervoso, e a de terceiro grau, que destrói o músculo, podendo chegar aos ossos, essas, por mais destruidora que seja, é a que a pessoa sente menos dor depois que já destrói o sistema nervoso, né? Pelo simples fato de destruir o sistema nervoso. Então a dor, ela cessa ali. Então, por mais que seja destrutiva, a pessoa sente menos dor nesse caso, ou até dor nenhuma ela sente, porque já foi destruído já o sistema nervoso dela, que vai informar para a nossa mente, né, a dor que está sentindo. Então vamos lá para os casos de primeiro grau e até o segundo grau, sem ser o profundo. Os primeiros socorros, né, que nós temos que estar atentos quando acontecer um problema desse, no caso, pegar a parte que foi afetada e colocar ela numa corrente de água fria, no máximo, 10 minutos ou mais. Você deixar lá esfriando, não pode usar gelo no local, porque o gelo, como a gente viu, também causa queimaduras, então pode piorar a situação da queimadura. Então, no caso, você pode estar usando água fria, corrente, ou também você pode estar usando compressas frias e úmidas em cima do local, tá? Não pode estourar as bolhas, caso aconteça a bolha, porque a bolha é um dos métodos que nosso corpo tem de proteger a pele, proteger aquela região que foi afetada, né? Então, não pode estourar as bolhas. Nas queimaduras solares, por exemplo, você, no caso, se possível, evitar com protetor solar, né? Temos que estar atentos a isso, cuidar das pessoas e da gente mesmo, da família, usando protetor solar. E caso aconteça de queimar com o calor do sol, então no caso você pode estar usando aí uma loção ou um unguento pós-sol, né? Que é aquele para aliviar os sintomas e ajudar a pele a se reestruturar, tirar aquela ardência, aquela queimação. Existe também, no caso de umas queimaduras que na pele, que acontecem do dia a dia, que você pode estar usando uma pomada para queimaduras, que no caso nós conhecemos muito algumas, né, pelos nomes comerciais, que é no caso aquela Nebacetin, todo mundo tem familiarizado com esse nome, que ela é a base de neomicina com bacitracina, que são antibióticos, mas esses antibióticos são vendidos sem receita, então você pode ter acesso a eles na farmácia. Então essas pomadas, elas ajudam na questão da queimadura em relação a evitar alguma infecção, porque quando você tem alguma queimadura, sua pele fica exposta, né? Em alguns casos, por algum ferimento, alguma coisa. Então, se ficar exposto, pode vir poeira, alguma sujeira e pode causar alguma infecção. E aí, então, no caso, piora o quadro, né, da queimadura. Então, essas pomadas com base de antibiótico, passando, você está protegendo a sua pele, esse ferimento, de alguma infecção. E também esses antibióticos ajudam a cicatrizar mais rápido esses ferimentos. Então, existem essas opções também.
O que não pode ser feito no caso de queimadura? Porque nós já ouvimos, né? Hoje parou mais, mas ainda acontece. Mas antigamente era muito comum, quando a pessoa queimava a mão ou o dedo ou alguma coisa, colocar açúcar, colocar pasta de dente. Isso aí, esquece isso, não pode fazer. Nada de açúcar, claras de ovo, pasta de dente, manteiga, nada disso. Porque isso também não ajuda em nada a sua pele na questão da queimadura. Pelo contrário, pode até piorar, causar uma infecção, alguma sujeira que está lá e vai piorar o quadro. Então, em geral, é isso. Tratar queimaduras solares e essas queimaduras do dia a dia, na cozinha, em casa, você pode até se tratar. Mas no caso de queimaduras mais profundas, como a gente falou aqui, no caso de 2º grau e de 3º grau, que existe uma lesão muito pior da pele, então nesses casos, realmente só com a assistência médica, um profissional, para você estar sendo tratado da melhor maneira possível. Então o que eu trouxe para vocês aqui hoje foi isso, essas informações sobre como proceder, o que pode ser feito, nesses casos de queimaduras de 1º grau e de 2º grau sem ser a profunda. Entendeu? Então, alguma dúvida? Não, dúvida sobre isso aí não. Agora, como é esses casos onde existe queimadura e mesmo com alguns cuidados chega ao ponto de haver erisipela? Não, acontecer uma gangrena. Gangrena. Como é que isso acontece? Mesmo, às vezes, a pessoa cuidando da queimadura na perna, por exemplo. A gangrena acontece por causa da falta de circulação do sangue, né? Então as células vão morrendo e aí, no caso, tem que amputar, né? Uhum. No caso de queimadura, pode ser que seja por causa disso, porque lesionou alguns vasos sanguíneos, então impediu a circulação do sangue. Então, as células que não estão recebendo o sangue e todos os nutrientes necessários, então eles vão morrendo porque não está chegando nada para eles se alimentarem, né, entre aspas. Então eles vão morrendo e com isso acontece isso que você mencionou aí, que essa parte do corpo vai morrendo, vai sendo destruída. Que também é o caso de outras doenças também que causam isso, que no caso a diabetes, quando não é muito bem cuidada, não há circulação do sangue naquela região das extremidades, que é o mais comum, as extremidades, os dedos, os pés, porque essas é onde fica mais longe do coração, né? Então o coração tem que fazer muito mais esforço, entre aspas, para que o sangue chegue lá. Então nos casos de diabetes mal cuidada, esses casos de lesões nos vasos sanguíneos, tudo isso atrapalha na questão da circulação do sangue e com isso acontece a gangrena, podendo levar à amputação dessa parte. Porque são vários tecidos no corpo humano, né? São vários tipos de... Não, várias camadas, né? Não, mas existem locais que a queimadura, digamos, se aprofunda mais do que em outros locais, não é não? Não, depende da queimadura, no caso, né? Qual é a queimadura? Aí vai mudar a profundidade que vai ser a queimadura, mas não é questão de local. É claro que tem local que a pele é mais fina do que outros, mas isso aí tudo vai ser medido com a questão da profundidade e o tamanho da queimadura que foi no local. Aí vai se encaixar no 1º grau, 2º grau, 3º grau, o que foi que causou, qual foi o prejuízo que teve naquele local. Se atingiu só a parte superior da pele, entra como 1º grau, entendeu? Se atingiu um pouco mais profundo da pele, a camada da pele, aí segundo grau profundo. E se chegar a destruir o tecido, o músculo, podendo chegar ao osso, aí já é 3º grau. Entendeu? Então é essa maneira que se mede esses graus de queimadura. Ok. Tem mais alguma coisa para nos falar? Não, hoje é somente isso. Informação que acontece no dia a dia, né?
queimado, ainda mais quem mexe com cozinha, fazendo almoço, é muito comum se queimar com óleo, água fervendo, criança por perto, tomar cuidado. Óleo quente e água quente só dá mesmo primeiro grau, né? Não, depende. Tem óleo quente que esquenta mais, pode ser segundo grau, até profundo. Ok, tá dito. Tá bom? Tá bom. Então, obrigado, boa noite. Semana que vem tem mais. Talvez. Muito bem. Então tá aí algumas informações do Mateus, né, para a gente, para que fiquemos atentos, né, para evitar e, se ocorrer, a gente saber como cuidar, né, dessas situações, né, em relação à nossa saúde, tá bom? Então a gente fica por aqui e a gente convida cada um daqueles que estão nesse momento com a gente, dê uma olhada nos links dessa descrição, você vai ter aí alguns links que vão dar boas sugestões a você, né, em relação à sua família, em relação à convivência familiar, enfim, né, tem muita coisa boa aí disponível, né, para que você possa conhecer melhor a respeito disso tudo que a gente está falando ou que a gente está disponibilizando aí na descrição, tá bom? Então a gente fica por aqui e a gente fica na oração para que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, nos amando e nos usando, né, para abençoar outras pessoas através da convivência com a gente, tá bom? Então, que tudo isso possa ser uma realidade na sua convivência com o Senhor. Um abraço, ótima noite, Deus continue abençoando a todos.